Vem exercitar sua mente na palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 5 segundos. Em cada resposta correta você ganhará 1 ponto. A pergunta bônus valerá 10 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Quem interpretou os sonhos do faraó no Egito? Alternativa A, Daniel. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, José. Alternativa D, Arão. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, José. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo pelos irmãos, mas alcançou grande destaque no Egito graças à sua habilidade de interpretar sonhos. Ele revelou ao faraó o significado de seus sonhos, prevendo 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome, o que salvou o Egito e outras nações. Referência bíblica, Gênesis, capítulo 41, versículo 15. Pergunta de número 2. Qual festa judaica marca o recebimento do Espírito Santo? Alternativa A, Páscoa. Alternativa B, Pentecostes. Alternativa C, Tabernáculos. Alternativa D, Purim. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Pentecostes. O Pentecostes, celebrado 50 dias após a Páscoa, marca o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos em Jerusalém. Esse evento foi um marco para o cristianismo, pois os apóstolos receberam poder para pregar o Evangelho em várias línguas, iniciando a expansão da fé cristã pelo mundo. Referência bíblica, Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Pergunta de número 3. Qual foi o primeiro homem criado por Deus? Alternativa A, Abel. Alternativa B, Adão. Alternativa C, Noé. Alternativa D, Sete. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Adão. Adão foi o primeiro homem criado por Deus, formado do pó da terra e dotado do fôlego da vida. Ele habitou o jardim do Éden e recebeu a responsabilidade de cuidar da criação. Sua desobediência ao comer do fruto proibido trouxe o pecado ao mundo, impactando toda a humanidade. Referência bíblica, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Pergunta de número 4. Qual é o nome da oferta de animais a Deus no Antigo Testamento? Alternativa A, sacrifício. Alternativa B, oferenda. Alternativa C, oração. Alternativa D, bênção. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, sacrifício. No Antigo Testamento, o sacrifício de animais era uma prática essencial para a expiação dos pecados. Os israelitas ofereciam animais sem defeito, simbolizando a pureza necessária para o perdão. Esse sistema apontava para o sacrifício perfeito de Jesus, que ofereceu sua vida por toda a humanidade. Referência bíblica, Levítico, capítulo 1, versículo 3. Pergunta de número 5. Qual discípulo duvidou da ressurreição de Jesus até vê-lo? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, João. Alternativa C, Tomé. Alternativa D, Tiago. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, Tomé. Tomé ficou conhecido por sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus. Ele só acreditou após ver e tocar as marcas dos cravos em Jesus. Esse episódio destaca a importância da fé, mesmo sem provas visíveis, pois Jesus disse: "Bem-aventurados os que não viram e creram." Referência bíblica, João, capítulo 20, versículo 27. Pergunta de número 6. Quem escreveu a maioria dos salmos da Bíblia? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Davi. Alternativa C, Salomão. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar.
A resposta correta é a alternativa B, Davi. O rei Davi escreveu a maioria dos salmos, expressando suas emoções em momentos de alegria, tristeza, arrependimento e louvor a Deus. Os salmos são poesias e cânticos que refletem a relação íntima de Davi com Deus, inspirando gerações na adoração e na confiança no Senhor. Referência bíblica: Salmos, capítulo 23, versículo 1. Pergunta de número 7. Como se chama a pessoa que serve a Deus e aos outros? Alternativa A, rei. Alternativa B, profeta. Alternativa C, servo. Alternativa D, apóstolo. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, servo. Jesus ensinou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. O servo é aquele que coloca as necessidades do próximo acima das suas, demonstrando humildade e amor. O próprio Jesus, sendo Filho de Deus, veio ao mundo para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Referência bíblica: Mateus, capítulo 20, versículos 27 a 28. Pergunta de número 8. Qual obra sobrenatural foi realizada por Jesus e seus seguidores? Alternativa A, graça. Alternativa B, juízo. Alternativa C, milagre. Alternativa D, lei. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, milagre. Os milagres de Jesus e dos apóstolos demonstraram o poder de Deus sobre a natureza, enfermidades, espíritos malignos e até sobre a morte. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, mas ele também curou doentes, ressuscitou mortos e acalmou tempestades, revelando sua divindade. Referência bíblica: João, capítulo 2, versículo 11. Pergunta de número 9. Qual mulher da Bíblia se tornou rainha da Pérsia e salvou seu povo? Alternativa A, Esther. Alternativa B, Maria. Alternativa C, Débora. Alternativa D, Ana. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Esther. Esther, uma jovem judia, tornou-se rainha da Pérsia, com coragem e fé, arriscou sua vida para salvar seu povo da destruição. Sua história destaca a importância da coragem e da confiança em Deus para enfrentar desafios e cumprir um propósito maior. Referência bíblica: Esther, capítulo 4, versículo 16. Pergunta de número 10. Como é chamado o compromisso de Deus com seu povo? Alternativa A, promessa. Alternativa B, juízo. Alternativa C, lei. Alternativa D, milagre. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, promessa. As promessas de Deus refletem seu compromisso com a humanidade. Ele prometeu bênçãos a Abraão, fidelidade a Israel e, em Cristo, a salvação para todos os que creem. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, mostrando seu amor e cuidado por nós em todas as gerações. Referência bíblica: Gênesis, capítulo 12, versículos 2 a 3. Pergunta de número 11. Qual é o livro de cânticos e orações da Bíblia? Alternativa A, Provérbios. Alternativa B, Gênesis. Alternativa C, Salmos. Alternativa D, Atos. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, Salmos. O livro de Salmos é uma coletânea de 150 cânticos e orações que expressam emoções humanas, desde louvor e gratidão até lamento e arrependimento. Escritos por diversos autores, incluindo Davi, os salmos mostram a relação íntima do ser humano com Deus e servem de inspiração para a adoração até hoje. Referência bíblica: Salmos, capítulo 1, versículo 1. Pergunta de número 12. Como é chamado o governo de Deus sobre seu povo? Alternativa A, reino. Alternativa B, lei. Alternativa C, juízo. Alternativa D, aliança. Tempo para pensar.
A resposta correta é a alternativa A, reino. O reino de Deus é o domínio soberano do Senhor sobre toda a criação. Ele não é apenas um lugar físico, mas uma realidade espiritual presente onde a vontade de Deus é feita. Jesus pregou sobre o reino de Deus, convidando as pessoas a se arrependerem e viverem sob o reinado divino. Referência bíblica: Mateus, capítulo 6, versículo 10. Pergunta de número 13. Quem era o líder espiritual máximo de Israel? Alternativa A, apóstolo. Alternativa B, profeta. Alternativa C, rei. Alternativa D, sumo sacerdote. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o líder espiritual mais importante em Israel, responsável por interceder pelo povo diante de Deus. Ele tinha o privilégio de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados da nação. Referência bíblica: Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Pergunta de número 14. Qual alimento foi enviado por Deus aos israelitas no deserto? Alternativa A, peixe. Alternativa B, maná. Alternativa C, mel. Alternativa D, leite. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, maná. O maná foi o alimento milagroso enviado por Deus aos israelitas durante sua jornada no deserto. Ele aparecia todas as manhãs como uma substância branca e fina, semelhante a sementes de coentro. Esse milagre demonstrava o cuidado de Deus em prover o sustento diário para seu povo. Referência bíblica: Êxodo, capítulo 16, versículo 15. Pergunta de número 15. O que representa a libertação do pecado por meio de Cristo? Alternativa A, justificação. Alternativa B, redenção. Alternativa C, graça. Alternativa D, fé. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, redenção. A redenção é o ato de Jesus Cristo nos libertar do poder do pecado e da morte por meio de seu sacrifício na cruz. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, oferecendo-nos a salvação e o perdão. A redenção é um dos principais temas do Novo Testamento, destacando o amor e a misericórdia de Deus. Referência bíblica: Efésios, capítulo 1, versículo 7. Pergunta de número 16. Como se chama a pessoa consagrada a Deus com um voto especial? Alternativa A, nazireu. Alternativa B, apóstolo. Alternativa C, discípulo. Alternativa D, rei. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, nazireu. O nazireu era uma pessoa consagrada a Deus por um voto especial, que incluía a abstenção de bebidas alcoólicas, o compromisso de não cortar o cabelo e evitar contato com mortos. Esse voto simbolizava uma vida de santidade e separação para o serviço de Deus, como foi o caso de Sansão. Referência bíblica: Juízes, capítulo 13, versículo 5. Pergunta de número 17. Qual monte Moisés subiu para receber os 10 mandamentos? Alternativa A, Carmelo. Alternativa B, Olivete. Alternativa C, Sinai. Alternativa D, Tabor. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, Sinai. O Monte Sinai foi o local onde Deus entregou as tábuas da lei a Moisés. Esse evento foi crucial para o povo de Israel, pois estabeleceu as bases da aliança entre Deus e seu povo, com mandamentos que regem até hoje princípios morais e espirituais fundamentais. Referência bíblica: Êxodo, capítulo 19, versículo 20. Pergunta de número 18. Quem é o porta-voz de Deus? Alternativa A, apóstolo. Alternativa B, profeta. Alternativa C, rei. Alternativa D, sacerdote. Tempo para pensar.
A resposta correta é a alternativa B, profeta. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, transmitindo suas mensagens ao povo. Eles eram chamados por Deus para corrigir, orientar e, muitas vezes, alertar sobre o arrependimento e a justiça divina. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel desempenharam papéis fundamentais na história de Israel. Referência bíblica: Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Pergunta de número 19. Qual era o local portátil de culto dos israelitas? Alternativa A: tabernáculo. Alternativa B: templo. Alternativa C: sinagoga. Alternativa D: altar. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A: tabernáculo. O tabernáculo era um santuário móvel construído pelos israelitas para adoração a Deus durante sua jornada pelo deserto. Era o local onde a presença de Deus habitava entre o povo, e onde eram realizados sacrifícios e ofertas. O tabernáculo simbolizava a proximidade de Deus com Israel. Referência bíblica: Êxodo, capítulo 25, versículo 9. Pergunta de número 20. Como é chamada a forma de comunicação com Deus? Alternativa A: juízo. Alternativa B: sacrifício. Alternativa C: oração. Alternativa D: lei. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C: oração. A oração é o meio pelo qual nos comunicamos com Deus, compartilhando nossos pensamentos, sentimentos, agradecimentos e pedidos. Jesus nos ensinou a orar de forma sincera e humilde, destacando a importância da oração para manter uma relação íntima com o Pai Celestial. Referência bíblica: Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 10 pontos. Responda corretamente. Em qual livro encontramos a parábola do bom samaritano? Tempo para pensar. A resposta correta é Lucas. Esta parábola foi contada por Jesus em resposta a um doutor da lei que perguntou quem era o seu próximo. A história ensina sobre compaixão e amor ao próximo, independentemente de diferenças culturais ou religiosas, destacando que o verdadeiro próximo é aquele que age com misericórdia. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, quantas perguntas você acertou? Espero que tenha gostado do nosso conteúdo, que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.